Isso, e você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um breve intervalo, voltamos logo mais, mas se você não quer o intervalo, vem para o nosso canal no YouTube, hein? Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma proposta para criar um selo de acurácia eleitoral aos institutos de pesquisa. Essa medida ela visa reconhecer empresas de pesquisa eleitoral cujas estimativas tenham maior proximidade com os resultados oficiais das eleições. Segundo o tribunal, entre os objetivos da minuta está estimular maior precisão das pesquisas, incentivar o aperfeiçoamento metodológico e promover os cumprimentos das normas eleitorais. O selo será concedido apenas em anos de eleições gerais. Se a resolução for aprovada ou publicada, pois ainda está em discussão. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente de como essa medida deve funcionar e qual será o objetivo dela é o Warjan Olsen, doutor em pesquisa de opinião e mestre em jornalismo. Eu gostaria só de saber, Olsen, se eu falei o seu nome corretamente, se não, por favor, me corrija. Não, o nome está correto. A pronúncia sueca é um pouco mais complicada, mas é. Muito boa tarde a você. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco nessa sexta-feira. Eu já começo perguntando o que é essa acurácia eleitoral, que é um nome bastante diferente, né, do nosso convívio do dia a dia. Na realidade, eu acho que há uma confusão entre o que a pesquisa se propõe a medir e a concessão de um selo de qualidade. Tá? Os institutos de pesquisa sempre falam que a pesquisa não é previsão. Tá? Ela é um retrato de momento, tá? Em que a pessoa declara simplesmente o seguinte: olha, hoje eu tenho a intenção de, quando eu chegar na urna, para apertar o botão, escolher fulano. Tá? Ou seja, entre essa declaração dessa intenção e o apertar o botão da urna, há uma série de eventos que podem ocorrer. Tá? Ainda mais hoje em dia que a gente tem toda a influência das redes sociais, que não param, apesar de acabar a propaganda eleitoral. Tá? Então, você tem uma coisa que é medir o que se declara antes do ato e o ato. Tá? Então, não faz sentido você achar que a pesquisa seja uma previsão da eleição. Não, ela está medindo uma intenção e, além disso, ela ainda registra. Tem muita gente que diz que não sabem quem vai votar, tem gente que não vai votar, simplesmente vai se abster, mas pode estar declarando uma intenção. Tá? Tem aqueles que dizem que votar em branco e nulo e podem mudar de opinião. E temos aqueles também que têm uma opção que não seja talvez pelos dois líderes, tá? E que decidem, olha, já que meu candidato aparentemente não tem tanta chance, eu vou mudar o meu voto, eu vou votar em fulano, que eu prefiro ele ao outro. Ele é o bem maior ou o mal menor. Tá? Então não faz sentido você achar que essas pesquisas vão refletir o resultado final das urnas. Tá? E a premiação seria dada em função de algo que nem os institutos se propõem a fazer, que é previsão. Então, metodologicamente, pesquisa não é previsão. Então, não faz sentido premiar algo que os institutos não fazem. É tão simples quanto isso. Esse é o meu questionamento, porque nós viemos aí de um período em que muito se desconfiava das urnas eletrônicas, né? Se falava muito que elas eram fraudáveis e existiu todo um trabalho feito pelo TSE em conjunto ali com o governo para poder tirar essa ideia. Trazendo essa premiação, a população não poderia desconfiar ainda mais do papel ali da urna eletrônica? Não, eu acho que não. A urna eletrônica é uma questão técnica realmente, né? Eu participei na época que o ministro Gilmar Mendes estava na presidência do TSE, e o Conselho Consultivo, e eu acompanhei como era feito toda a parte de teste, de segurança das urnas e tudo. Tá? O sistema é absolutamente seguro. Tá? Não existe essa questão de manipulação. Tá? A forma como os dados são transmitidos, tá? A tentativa de interferir no próprio funcionamento da urna
ou mesmo registrar o que a pessoa está digitando, tá? Tudo isso foi testado e não acontece. Então, isso não é um problema no Brasil. Tá? A questão da urna, tá, é uma discussão, tá, de quem perde. Tá? A gente vê isso no sistema eleitoral americano. Tá? Qual é a grande discussão? Vota pelo correio, pode votar à distância ou não. Tá? É sempre a discussão de quem perde. Né? Então, acho que a questão é essa. O que a pesquisa, na realidade, pretende hoje em dia, tá, se foca tanto na intenção de voto, e aí tem outra coisa, né, que tem uma margem de erro nessa, tá, que é natural. A pesquisa não tem uma precisão de voto válido, considerar voto válido, tá, e ser milimétrico. Não tem essa pretensão, ela tem uma margem. Tá? Então, ela, além da incerteza dos que não sabem como vão votar, talvez não compareçam, tá? E que podem mudar de última hora, tá? Tem, além disso, nós temos a margem de erro. Tá? Então, se o resultado da urna foi 25 e uma pesquisa deu 26 e a outra deu 23, tá? As duas estão dentro da margem de erro. Nenhuma delas, tá, errou tecnicamente. Tá? Eu sou contra o uso da palavra erro da pesquisa quando se faz uma comparação com o resultado da urna. Tá? Porque ela não foi feita para ser previsão. Tem gente que faz previsão, mas aí é diferente. O que eles fazem? Eles trazem informações de comportamento eleitoral passado, tá? De abstenção diferenciada por tipo de voto, por região, trazem informações de fora da pesquisa para fazerem projeções. Tá? Isso é outra coisa, isso é modelagem e projeção. Tá? Então, a pesquisa não faz previsão. Se você vê, por exemplo, a manifestação do Conrad, que representa os estatísticos do Brasil, o primeiro ponto que eles põem a mão é exatamente isso: pesquisa não é previsão. Então, não faz sentido um prêmio para algo que os institutos não fazem. Tanto assim que os próprios institutos se manifestam contra. Exatamente. O presidente da ABEP, João Francisco Meira, da antiga Vox Populi, dando a sua opinião contrária. Eu vi o professor Antônio Lavareda, que é o presidente da Ação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, que tem um histórico de participação em campanhas e tudo, fora de série, tá? Todos se manifestam contra. Tá? Eu acho que há maneiras muito melhores de contribuir para o aperfeiçoamento da pesquisa, que estão ao alcance do tribunal, tá? E que teriam efeitos realmente muito grandes sobre a qualidade do trabalho que a gente consegue fazer como instituto. O Allen, a gente até viu, né, de fato, né, os institutos se manifestando contra essa premiação. Por outro lado, nós tivemos manifestações de partidos políticos que deram ok, que gostaram sim dessa novidade, como por exemplo é o caso do PL, o Partido Liberal, partido do ex-presidente, que indicou Nunes Marques, que é atual presidente do TSE, que vai estar à frente das eleições de 2026. Então, o que a gente pode dizer dessa premiação, caso ela venha se tornar prática? Não foi uma boa ideia, então, né? Eu falo apenas como metodólogo, trabalho nisso comecei a trabalhar isso em 1985, tá? E a minha primeira participação foi exatamente no primeiro chamado erro das pesquisas, que foi na eleição do Jânio Quadros, que foi... Né? E é interessante, porque aconteceu, de fato, que eu estava começando a trabalhar no Ibope, nós fomos na antiga TV Record, na época, quando ainda era lá perto do aeroporto, o estúdio, e entregar o resultado da última pesquisa. E havia uma nota metodológica que dizia, olha, a diferença entre Jânio e Fernando Henrique, tá, era de 3 ou 4 pontos, mas temos um número de indecisos tão grande, tá, que eu não posso dizer que ele vai ganhar. Tá? Porque o número de indecisos é muito maior do que a diferença entre os dois candidatos. Só que na leitura do resultado, não leram a nota técnica. Então, a minha experiência com isso vem de 85. Então, eu me abstenho de qualquer comentário sobre
personagens políticos comentando esta questão, tá? Porque existe sempre, tá, um viés político por trás da opinião, tá? Do ponto de vista de método, de coleta e tudo, tá, é outra realidade. E aí eu acho que o TSE realmente tem uma série de medidas que ele pode tomar para ajudar a facilitar e melhorar o trabalho dos institutos. É isso, nós conversamos com o Alan Olsen, que falou sobre, né, o debate que está acontecendo no TSE sobre um selo de qualidade para as empresas de pesquisa eleitoral. Eleições se aproximando, a gente deve se encontrar ainda pela frente para falar ainda mais sobre o tema. Agradeço a sua participação, Alan. Bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e bom fim de semana. Tchau.